A maldição da bruxa de Hollow Creek. A pequena cidade de Hollow Creek sempre teve um ar de mistério, especialmente nas noites de Halloween. As lendas contadas em sussurros pelas crianças eram acompanhadas por olhares nervosos dos adultos, que sabiam que as histórias não eram meras invenções. A mais temida entre elas era a da bruxa Morgana, que, segundo diziam, ainda vagava pela floresta que cercava a cidade, buscando vingança contra aqueles que a haviam perseguido. A história de Morgana era trágica. Ela havia sido uma curandeira, uma mulher que usava seus conhecimentos sobre ervas e poções para ajudar os necessitados. No entanto, em um momento de desespero, um jovem local a acusou de feitiçaria após sua amada cair doente. Em uma noite tempestuosa, uma multidão enfurecida a arrastou para a fogueira. Antes que a chama a consumisse, Morgana lançou uma maldição: "Vocês pagarão por sua crueldade, e eu não descansarei enquanto houver almas inocentes em Hollow Creek." Anos se passaram, e muitos acreditavam que a maldição havia sido esquecida. No entanto, um grupo de amigos, incluindo a ousada Clara, decidiu desafiar a lenda. Na véspera de Halloween, armados com coragem e lanternas, eles entraram na floresta, rindo das histórias que sempre os amedrontaram. O caminho estava envolto em névoa, e um silêncio incomum os envolveu, como se a floresta estivesse ouvindo cada passo. Enquanto caminhavam mais fundo, Clara começou a sentir uma presença estranha. Árvores retorcidas pareciam se inclinar em sua direção, e sussurros indistintos ecoavam ao seu redor. Os amigos tentaram ignorar, mas a atmosfera pesada aumentava a cada passo. Quando chegaram a uma clareira, encontraram um altar de pedras cobertas de musgo. No centro, uma figura se materializou, uma mulher com longos cabelos escuros e olhos que brilhavam como brasas. Era Morgana. "Vocês vieram me perturbar?" ela questionou, sua voz ressoando como o vento. "Vão embora enquanto podem." Os amigos hesitaram, mas Clara, tomada pela curiosidade, deu um passo à frente. "Nós não temos medo de você", disse ela, embora sua voz tremesse. "Medo é apenas o começo", respondeu Morgana, avançando. "A maldição que carregam é a mesma que eu carreguei. Vocês são os herdeiros do ódio que me matou." Nesse momento, o chão sob eles começou a tremer. Espíritos de almas perdidas emergiram da terra, suas expressões refletindo dor e desespero. Clara e seus amigos se entreolharam, percebendo que estavam no centro de algo muito maior do que imaginavam. "Se quiserem quebrar a maldição, seus medos e se libertar do ódio que a cidade ainda carrega", disse Morgana, sua presença se tornando cada vez mais forte. Os amigos sentiram que precisavam fazer algo para se libertar. Clara olhou para os outros e disse: "Precisamos nos lembrar de quem somos e de quem perdemos. A cidade precisa entender que o perdão é a única saída." Enquanto falava, o vento começou a uivar, e a energia ao redor se intensificou. Os amigos se uniram, cada um compartilhando suas próprias histórias de dor e perda. Falaram sobre os amores que haviam perdido, as amizades que se quebraram e a dor que carregavam. A atmosfera começou a mudar. Os espíritos pareciam ouvir, e as sombras que os cercavam começaram a recuar. Morgana observou, seus olhos brilhando com um misto de esperança e desespero. "Vocês têm o poder de mudar isso. Libertem-se do ódio, e eu também poderei encontrar paz." Clara fez uma última tentativa. "Nós te perdoamos, Morgana. Você não é mais a bruxa que todos temiam. Você é uma vítima assim como nós." As palavras ecoaram na clareira, e algo mágico aconteceu. A névoa começou a dissipar, e os espíritos, uma a uma, foram se iluminando, desaparecendo em uma luz suave. Morgana sorriu pela primeira vez. "Muito bem. O perdão é a chave. Eu finalmente poderei descansar." E, com um último olhar, a bruxa se desfez em um brilho dourado, levando com ela a dor de anos. Os amigos saíram da floresta ao amanhecer, a cidade de Hollow Creek diante deles, agora cheia de possibilidades. O medo que havia permeado a cidade por tanto tempo finalmente se dissipava, dando lugar à esperança e ao perdão. Naquele Halloween, não apenas enfrentaram uma lenda, mas aprenderam que a verdadeira magia reside na capacidade de amar e perdoar, mesmo os que já partiram. A Menina do Lago.
No lago de Silver Pine, uma lenda antiga permeava a história local, contando sobre uma menina que se afogara em um trágico acidente durante um Halloween há muitos anos. Diziam que a noite era especial, e que, nas noites de lua cheia, ela emergia das águas, suas mãos delicadas estendidas em busca de ajuda. Aqueles que se aproximavam do lago relataram ter ouvido seus lamentos e súplicas, atraindo o coração dos curiosos e dos corajosos. A história rapidamente se espalhou pela cidade, e muitos acreditavam que a menina buscava retornar ao mundo dos vivos, enquanto outros sussurravam que ela era um espírito vingativo, sedento por almas. Um jovem, Lucas, sempre fora fascinado por histórias de mistério. A ideia de uma alma perdida vagando à procura de libertação o atraía como um ímã. Determinado a descobrir a verdade por trás da lenda, ele decidiu ir ao lago naquela noite de Halloween, movido pela curiosidade e pela vontade de ajudar. Ao atravessar a floresta que cercava o lago, a brisa parecia carregar os ecos da lenda, e a luz da lua iluminava seu caminho, refletindo nas águas escuras. Ao chegar ao lago, sob a luz prateada da lua, Lucas viu uma silhueta emergindo lentamente da água. A figura da menina se destacou contra a escuridão, seus cabelos longos e desgrenhados flutuando como algas na superfície. Ela parecia frágil e assustada, com olhos grandes que imploravam por socorro. "Por favor, ajude-me", sua voz era doce, mas havia um tom de desespero que penetrava na alma de Lucas. Ele se aproximou, sentindo a tensão no ar. No entanto, assim que ele se inclinou mais perto, algo mudou. A expressão da menina se transformou, seus olhos, que antes pareciam implorar, agora brilhavam com uma intensidade inquietante. Ela não pedia ajuda, ao invés disso, puxou-o para as águas escuras, revelando a verdade sombria que cercava seu ser. Lucas se viu paralisado enquanto ela falava, uma força invisível o atraindo. "Eu estou presa aqui", disse a menina, a voz agora carregada de uma malevolência sutil. "Cada alma que afunda neste lago me torna mais forte. Venha, junte-se a mim." As águas, antes tranquilas e serenas, agora pareciam ameaçadoras, ondulando e espirrando ao redor de Lucas. A menina revelou que não era uma vítima inocente, mas uma criatura que se alimentava da dor alheia, nutrindo-se dos medos e lamentos de quem se aventurava perto do lago. Ela revelou que as almas perdidas se tornavam parte dela, e cada grito de desespero a fortalecia. Lucas percebeu a gravidade da situação. Ele não estava diante de uma menina a ser salva, mas de uma que buscava aprisioná-lo. Ao confrontá-la, ele se viu lutando não apenas por sua própria vida, mas também pelas almas que haviam sido enganadas antes dele. Lembranças das histórias que ouvirá passaram por sua mente, rostos de pessoas que desapareceram à beira do lago, e ele soube que precisava agir. "Eu não posso permitir que isso continue", ele declarou, a voz firme apesar do medo que pulsava em seu peito. A menina riu, um som que reverberava entre as árvores, como se zombasse de sua determinação. A verdade começou a se desvelar, e Lucas entendeu que a única maneira de libertar todos era sacrificar algo que amava profundamente. Ele teve que enfrentar suas próprias inseguranças e medos, perceber que a verdadeira força não estava em ceder, mas em se libertar das amarras do passado. Com um coração pesado, ele decidiu que não poderia mais ser refém do seu próprio medo. Ele pensou em sua família, em seus amigos e nas memórias que os ligavam. Em um ato de coragem, Lucas declarou: "Se é isso que você quer, então eu me sacrificarei para libertá-los." Ao proferir essas palavras, uma onda de luz irrompeu das profundezas do lago, e a presença da menina começou a se distorcer. Ela gritava, mas Lucas sabia que estava fazendo a escolha certa. No momento em que ele se despediu de suas inseguranças e medos, a figura da menina se desfez, e com ela, as almas presas foram libertadas. As águas do lago, antes escuras e ameaçadoras, começaram a brilhar sob a luz da lua, como se agradecessem a Lucas por sua bravura. Ele saiu do lago, não apenas salvo, mas transformado. A lenda da menina do lago mudou, e Lucas se tornou parte dela, mas não como uma vítima, se ele era agora um guardião, protegendo outros de se perderem na escuridão. A Noite das Almas Perdidas. Em uma cidade costeira chamada Misty Shores, havia um antigo farol conhecido por guiar marinheiros em suas viagens pelo mar tempestuoso.
Mas durante a noite de Halloween, o farol se tornava mais do que um simples guia, ele se transformava em um portal para o mundo dos mortos. As lendas locais falavam de almas perdidas que buscavam ajuda, e muitos acreditavam que, se alguém tivesse coragem suficiente para entrar, poderia ajudar a libertá-las. Um grupo de amigos, Clara, Lucas, Sofia e Rafael, decidiu que este Halloween seria diferente. Armados com coragem e curiosidade, eles se aventuraram em direção ao farol, seus passos ecoando na areia molhada. Ao se aproximarem, uma brisa gelada os envolveu, como se o próprio farol os estivesse chamando. A atmosfera era densa, quase palpável, e uma sensação de expectativa pairava no ar. Assim que entraram no farol, as escadas em espiral pareciam intermináveis. Cada degrau rangia sob seus pés, e sombras dançavam nas paredes, dando vida às lendas. Ao chegarem ao topo, encontraram um espaço iluminado por uma luz suave, mas estranha. Ali, um espírito atormentado os aguardava, uma mulher com olhos tristes e cabelos desgrenhados, que parecia estar presa entre dois mundos. Ela se apresentou como Marina, e sua história desmoronou sobre eles como uma onda poderosa. Anos atrás, durante uma tempestade violenta, ela havia se afogado no mar. Mas seu sofrimento não terminara ali, seu filho, que estava a bordo do barco naquela noite fatídica, também se perderá nas águas tempestuosas. Ela implorou aos amigos, suas palavras carregadas de desespero: por favor, ajudem-me a encontrá-lo. Determinado a ajudar, Lucas encontrou um cristal antigo na mesa do farol. Com um brilho azul profundo, o cristal parecia pulsar com a energia do mar. Ou podemos usar isso para nos conectar com as forças do mar, ele sugeriu, e todos concordaram, sentindo a gravidade da situação. Reunidos, eles formaram um círculo e começaram a entoar palavras de invocação, invocando os espíritos da água. Imediatamente, foram transportados para uma visão da tempestade que levará Marina. O céu estava escuro e carregado, e o rugido das ondas ecoava em seus ouvidos. A sensação de estar novamente no olho da tempestade era aterrorizante, e as criaturas do mar surgiram das profundezas, sombras grotescas que pareciam ganhar vida. Cada amigo enfrentou não apenas as criaturas, mas também seus próprios medos. Clara viu a imagem de seus pais desapontados, Lucas enfrentou o medo de nunca ser suficiente, Sofia enfrentou sua insegurança de ser deixada para trás, confrontou a dor de suas perdas. Com cada desafio, as palavras de Marina ecoavam em suas mentes, impulsionando-os a seguir em frente. Através da dor e do desespero, encontraram coragem, apoiando-se mutuamente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles avistaram uma luz fraca em meio à tempestade. Era o espírito do filho de Marina, perdido e desesperado, lutando contra as correntes do mar. Com um último esforço coletivo, os amigos se lançaram em direção ao espírito, estendendo suas mãos. O cristal brilhou intensamente, e eles sentiram uma conexão poderosa entre eles e o jovem perdido. Com um grito de determinação, eles conseguiram envolvê-lo com luz e amor. À medida que o espírito do filho se juntava a eles, a tempestade começou a se acalmar, e a luz do farol começou a brilhar intensamente. O vínculo entre mãe e filho se fortaleceu, e uma onda de alívio e paz envolveu o grupo. Com lágrimas de gratidão, Marina e seu filho foram finalmente reunidos, e juntos, ascenderam em direção à luz. Os amigos desceram as escadas do farol, agora iluminados não apenas pelo farol, mas por um novo entendimento sobre amor e perda. O que haviam vivenciado naquela noite os mudará para sempre. Sabiam que sempre deveriam ajudar aqueles que estão perdidos, pois mesmo nas maiores tempestades, a luz do amor e da compaixão poderia guiá-los de volta para casa. Quando o sol nasceu sobre Misty Shores, as ondas quebravam suavemente na costa, e os amigos, com o coração cheio de esperança, sabiam que, naquela noite mágica, haviam não apenas ajudado almas perdidas, mas também encontrado seu próprio caminho em meio às sombras. Total de caracteres, 4.684. A Noite das Sombras. Na pequena cidade de Eldridge, Halloween era mais do que uma celebração, era um ritual. A tradição era antiga e, ao longo dos anos, os moradores aprenderam a temer a noite em que as sombras ganhavam vida. A lenda dizia que, a cada 10 anos, um portal se abria entre o mundo dos vivos e o das almas perdidas, e aqueles que não respeitassem as regras do Halloween pagariam um preço terrível.
Eu e minha amiga Clara sempre fomos fascinados pelas histórias locais, mas, na noite de Halloween, decidimos que era hora de descobrir a verdade. A cidade estava enfeitada com abóboras e teias de aranha, mas havia um clima de tensão no ar, como se todos estivessem escondendo um segredo. Ignorando os avisos dos mais velhos, nos aventuramos até o antigo cemitério no final da rua principal, um lugar onde as sombras dançavam sob a luz da lua. Ao chegarmos, uma neblina densa envolvia as lápides. O vento sussurrava nossos nomes, e o frio penetrava até os ossos. Clara puxou meu braço, nervosa, mas eu estava determinado a continuar. Vamos encontrar o portal, disse eu, tentando soar mais confiante do que realmente estava. Caminhamos entre os túmulos, cada passo ecoando como se estivéssemos sendo observados. Finalmente, encontramos uma árvore velha, retorcida e coberta de musgo. Ao redor dela, o solo estava coberto de folhas secas, formando um círculo. Clara hesitou, mas eu a incentivei a entrar. Assim que pisamos dentro do círculo, uma onda de energia percorreu o ar, e a neblina ao nosso redor começou a girar. De repente, uma luz pulsante surgiu do chão, e uma figura apareceu. Era um homem vestido com roupas de outra época, seus olhos brilhando como lanternas. Ele sorriu de uma maneira que me fez sentir um frio na espinha. Bem-vindos ao Portal das Sombras. Vocês estão prontos para ver o que se esconde na escuridão? Antes que pudéssemos responder, o homem estendeu a mão e, instantaneamente, fomos puxados para dentro da luz. O mundo ao nosso redor se desfez em fragmentos, e, em um instante, estávamos em uma versão distorcida da nossa cidade. As casas estavam de cabeça para baixo, e sombras grotescas se moviam, sussurrando segredos que nem conseguimos compreender. Tentamos correr, mas as sombras nos cercaram, dançando e girando como se estivessem se divertindo à nossa custa. Clara estava em pânico, gritando para que voltássemos, mas cada passo que dávamos parecia nos levar mais para dentro daquela realidade aterradora. O homem agora estava atrás de nós, seu riso ecoando pela noite. Vocês não podem. A noite das sombras exige um sacrifício. E vocês são a oferta. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Lembramo-nos das advertências, e aqueles que ousassem entrar no portal teriam suas almas presas para sempre. O medo tomou conta de mim, e tentei puxar Clara para longe, mas as sombras começaram a se contorcer em direções impossíveis, segurando-nos com mãos invisíveis. Não olhem para as sombras, gritei. Mas já era tarde. Olhar para elas significava encarar seus medos mais profundos, e, à medida que fazíamos isso, começamos a perder nossa identidade, como se estivéssemos sendo despojados de tudo o que éramos. Quando tudo parecia perdido, lembrei-me de uma coisa que a avó de Clara sempre dizia: a luz é a única maneira de combater as trevas. Fechei os olhos, e com todas as minhas forças, visualizei uma luz brilhante. Senti um calor se espalhar por todo o meu corpo, e, de repente, uma luz dourada explodiu ao nosso redor, afastando as sombras como fumaça. Abrindo os olhos, encontramos o cemitério novamente, com a neblina se dissipando lentamente. A figura do homem havia desaparecido, mas o eco de seu riso ainda assombrava nossos ouvidos. Clara e eu nos entreolhamos, a adrenalina ainda pulsando em nossos corpos. Havíamos escapado, mas sabíamos que as sombras nunca nos deixariam em paz. Voltamos para casa, mas, em cada esquina e cada sombra que se movia, sabíamos que algo estava nos seguindo. A noite de Halloween em Eldridge tinha terminado, mas a verdadeira história estava apenas começando.